Hoje nós vamos falar sobre inconformismo radical, que é uma característica essencial de um verdadeiro discípulo, de uma verdadeira discípula de Jesus. Vamos aprender como adotar essa postura nos ajuda a viver uma verdadeira transformação, não somente na nossa vida, mas também no discipulado. Olá, seja bem-vindo ao canal Equilíbrios 3. Esse espaço é dedicado a mulheres cristãs que buscam fortalecer o seu espírito em Deus, renovar a sua mente através da palavra dele e cuidar do seu corpo como forma de honrar o templo do Espírito Santo. Você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Também deixa o seu like e o seu comentário, isso nos ajuda a crescer o canal. E compartilha também com seus amigos e familiares. Nos ajude a compartilhar a mensagem de Deus para mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre inconformismo. Na verdade, esse devocional é inspirado num livro que eu li sobre discipulado radical. Nesse livro contém 8 características que nós devemos ter como discípulos de Cristo. E eu achei muito interessante trazer essa primeira característica para nós estudarmos hoje, que é o inconformismo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Nós sabemos que para sermos discípulas de Jesus, precisamos ter a nossa mente, a nossa vida transformada, renovada, através da palavra dele. Não é possível a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem passar pelo processo de renovação da nossa mente. Por isso que precisamos ter esse contato com a palavra dele. E hoje nós vamos falar sobre alguns perigos que rondam a igreja do Senhor nesse tempo e que precisamos estar atentas para não cairmos nessas armadilhas. E como devemos nos posicionar diante disso. O texto que nós lemos é bem claro, não devemos nos conformar. Mas em relação a que não devemos nos conformar? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: "Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus." A palavra é bem clara quando diz que não podemos ter amizade com o mundo, porque isso constitui uma inimizade contra Deus. Também vamos ler lá em 1 João, no capítulo 2, versículos 15 ao 17, que diz assim: "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." Então a palavra de Deus ela é muito clara quando diz que nós não devemos ter amizade com o mundo e não devemos amar o mundo. E o que isso significa para nós? Significa que não podemos nos conformar com as práticas mundanas, não podemos nos acostumar em ver o pecado invadindo as nossas vidas, as nossas igrejas, as nossas casas, e acharmos que tudo isso é normal, e acharmos que tudo isso é comum. E nós vamos falar um pouquinho sobre alguns perigos que estão invadindo os nossos lares, as nossas igrejas, e que precisamos estar atentas e combater esses perigos, essas ideologias, com a palavra de Deus. Um dos perigos que ameaçam a nossa conduta cristã é o pluralismo religioso, que nada mais é de que todas as crenças e religiões são igualmente válidas. E isso vai completamente contra a palavra de Deus, onde o próprio Jesus diz lá em João 14, versículo 6, "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Quando a gente começa a achar normal a adoração a outras coisas, a outras pessoas, a outros deuses, a gente está enfraquecendo a exclusividade que Jesus Cristo tem como sendo o nosso único caminho até Deus, até a eternidade, até a salvação. Então temos que tomar muito cuidado com o pluralismo. Só existe um Deus, só existe um Senhor. Quem quiser acreditar numa verdade que não seja essa, está totalmente contra a palavra de Deus. Outro valor muito forte nesse tempo que precisamos combater e não nos conformarmos é com o materialismo. O materialismo nada mais é do que uma busca incessante por bens materiais. É muito comum nós vermos na internet, na televisão, nos meios sociais, uma grande propagação de uma ostentação absurda. O materialismo nada mais é
do que colocar as coisas materiais acima das espirituais. Valorizar as coisas terrenas, as coisas materiais acima das espirituais. E a palavra de Deus ela é muito clara lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz assim, o próprio Jesus também falando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar, que a gente possa conquistar uma vida melhor para nós, que a gente não possa viajar, desfrutar de coisas materiais, não é isso. Mas o que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui é que não devemos colocar o dinheiro como centro da nossa vida. Não devemos amar ao dinheiro. O problema não é e nunca foi o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. Quando nós colocamos ele como um ídolo na nossa vida, quando nós colocamos ele no centro da nossa vida, como nosso objeto de desejo o tempo inteiro. Então precisamos tomar muito cuidado com o materialismo. Outro valor mundano que precisamos ser inconformadas é com o relativismo ético, que nada mais é do que uma ideia de que não existe verdades morais absolutas. Cada pessoa que decide o que é certo e errado para si mesma, desconsiderando completamente os padrões estabelecidos por Deus através da palavra dele. Vamos ler lá no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. A palavra de Deus ela é bem clara. Nós não podemos chamar de bom aquilo que é mal e nem mal o que é bom. A gente não pode misturar as coisas. Da mesma forma que em uma mesma fonte não é possível jorrar água doce e salgada, a gente precisa, como servas de Deus, nos posicionarmos. De nós, ou sai luz ou sai trevas. Ou sai algo bom ou sai algo ruim. Ou estamos coniventes com a palavra de Deus ou não estamos. Ou somos sal e luz da terra ou não somos. Não existe em cima do muro para Deus. Então precisamos tomar muito cuidado com o relativismo, que é muito comum a gente ouvir hoje em dia. Ah, mas é tanto faz. Ah, mas isso pode. Ah, mas não tem nada a ver. Essa frase do não tem nada a ver, ela é muito antiga e muito conhecida, até mesmo dentro das igrejas. Mas até hoje a gente escuta. Ah, mas isso não tem importância. Mas é só um pouquinho. Ah, que mal faz, mas é a pessoa que sabe da vida dela. Ah, mas isso é uma decisão da pessoa. Não, a gente não vive segundo a nossa vontade. Uma vez que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente não vive mais a nossa vontade. A gente precisa viver segundo a vontade dele e não a nossa vontade. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse perigo de não relativarmos as coisas, de não acharmos comum a gente fazer as coisas do nosso jeito e sim aceitarmos o fato de que somos servos e servas de Deus, somos filhos, somos filhas e como filhas nós escolhemos obedecer, escolhemos fazer a vontade do nosso Pai. Não é uma obrigação, é uma escolha. Uma outra ideia de que nós precisamos combater e não podemos nos conformar é com o narcisismo. O narcisismo nada mais é do que a obsessão pela própria imagem e pelos próprios interesses pessoais. É um comportamento egoísta e autossuficiente que vai contra a palavra de Deus, que nos instrui a amar o próximo, que nos instrui a sermos humildes. Então a gente precisa ter muito cuidado com o narcisismo. Lá em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que devemos ser humildes, que devemos considerar o outro superior a nós, o que vai completamente contra, o que combate diretamente o narcisismo, que olha somente para o próprio umbigo. E a gente tem visto muito isso hoje em dia, pessoas que só se preocupam com elas mesmas, né? Então precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos egoístas e autossuficientes, acharmos que não precisamos de Deus para nada, acharmos que somos capazes de resolver tudo na nossa vida sozinha. Isso vai completamente contra a vontade de Deus para nós. Antes de prosseguirmos com outros valores, com outras ideologias que precisamos tomar cuidado, precisamos combater com a palavra de Deus, eu gostaria de te avisar que esse devocional está todo por escrito no nosso site,
e o link está aqui disponível para você na descrição desse vídeo. Outra filosofia também perigosíssima que devemos combater, que devemos ser inconformadas, é com o hedonismo. O hedonismo tem como a busca do prazer ser o principal objetivo da vida. Essa filosofia coloca a satisfação pessoal acima de tudo, ignorando os chamados à santidade e o autocontrole que encontramos na palavra de Deus. Vamos ler lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21, que diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a palavra de Deus ela é muito clara quando nos instrui a evitarmos todas essas obras da carne e tudo aquilo que é semelhante a essas obras que nós lemos aqui. Então, como que a gente vai acreditar numa filosofia de que coloca o nosso prazer carnal, a nossa satisfação pessoal acima de tudo, se isso vai contra a palavra de Deus? Então, cuidado com pessoas que até se disfarçam de pessoas cristãs, de pregadores da palavra, mas que têm pregado por aí que você tem que satisfazer o seu desejo, que tem que satisfazer a sua vontade, de que Deus quer te ver feliz de qualquer jeito e com isso Ele te aceita do jeito que você é, o que você faz. Tomem cuidado com esse tipo de pregação, com esse tipo de palavra, porque isso vai completamente contra a palavra de Deus e muito provavelmente está enquadrado aí nessa prática, nessa filosofia que é o hedonismo. Nós precisamos também não nos conformar em relação a essa prática. Outro perigo que nós também precisamos abominar é o sincretismo religioso, que nada mais é do que uma mistura entre diferentes crenças e religiões, o que vai completamente contra a pureza do evangelho que nós cremos. Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e não vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui a palavra de Deus está sendo bem clara de nos dizer que não tem como a gente ter comunhão, né, a luz com as trevas. Não há concórdia, ou seja, não há concordância entre Cristo e Belial ou qualquer outro Deus desse século, qualquer outra entidade, o que quer que seja. Não há consenso do templo de Deus com os ídolos. Precisamos ser separadas. Então temos que ter muito cuidado, principalmente com algumas práticas que nós vemos aí acontecer, até mesmo dentro da igreja, algumas coisas esquisitas, trazendo alguns símbolos, trazendo alguns objetos, algumas práticas que têm uma raiz numa matriz africana, no espiritismo, em outras práticas religiosas. Então precisamos vigiar muito para a gente não estar misturando aquilo que é puro com o que é profano, aquilo que a gente sabe que é genuíno, que é a palavra de Deus, com práticas de outras religiões, de outra fé. Então a gente precisa muito ter esse cuidado, porque o evangelho ele é puro e simples. Se Cristo não é o centro, então tem alguma coisa errada, a gente precisa rever isso. Então que nós não venhamos nos conformar em misturarmos as coisas, em pegar um pouquinho de uma religião aqui, um pouquinho de outra ali, um pouquinho de uma outra ideia, de uma outra filosofia, trazer para dentro da igreja e virar um samba do crioulo doido. Não, a gente precisa tomar muito cuidado. Precisamos ter uma mente voltada pura e simples para a palavra de Deus e para Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente já falou sobre isso aqui. Outra prática que é muito sutil, mas muito perigosa,
que precisamos também sermos inconformadas em relação a essa prática é o ocultismo disfarçado, né? O ocultismo envolve práticas espirituais que parecem inofensivas e até mesmo semelhantes a práticas cristãs, mas que por trás dessas práticas existem raízes em atividades ocultas, em matrizes africanas, em outras religiões, em outras práticas espirituais. Então temos que ter muito cuidado. A Bíblia ela condena qualquer prática de ocultismo, porque ela nos ensina que nós devemos confiar somente em Deus. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 ao 12, que diz assim: Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então precisamos ter muito cuidado com o ocultismo, com práticas espirituais que parecem que são inofensivas, mas que têm uma raiz nas trevas, que têm uma raiz no mal, né? Que são abomináveis diante do Senhor. Na verdade, a única forma da gente buscar resposta, consolo, conforto, tem que ser em Deus, através da oração, através da leitura da palavra. Não devemos procurar achar soluções em outras fontes, né? De outras maneiras. Se alguém chegar para você e falar, não, olha só, na minha igreja ou em tal lugar, tem uma pessoa que ela vê o futuro, tem uma pessoa que faz isso, tem uma pessoa que faz aquilo. Ah, não tem nada demais, ela usa a Bíblia, ela lê o versículo. Irmã, foge disso em nome de Jesus. Foge da aparência do mal. Preza, escapa pela tua alma. Não se envolva com essas coisas. Tenha cuidado para que você não esteja abrindo uma porta, né? Não é nem brecha, é uma porta para o inimigo entrar na tua vida, na tua mente, para você trazer maldição para tua casa, para tua família. Então toma cuidado com isso. E esses foram alguns dos valores mundanos, ideologias, filosofias que eu trouxe para nós estudarmos hoje e a gente tomar conhecimento daquilo que nós precisamos combater como discípulas de Jesus, daquilo que nós precisamos tomar cuidado, daquilo que nós precisamos nos inconformar. Não podemos nos conformar com nenhuma dessas práticas, com nenhuma dessas ideologias e filosofias. E antes da gente terminar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a sua reflexão. E se você quiser deixar no comentário a sua resposta, eu vou ficar muito feliz em ler. Em que áreas da sua vida você tem se conformado com os padrões desse mundo? Como você pode renovar a sua mente diariamente para discernir a vontade de Deus? E quais dessas práticas culturais, dessas ideologias, dessas filosofias que nós estudamos aqui, você precisa rejeitar para viver de acordo com os princípios bíblicos? Então, para a gente resumir e encerrar esse devocional, para sermos discípulas inconformadas com esse mundo, precisamos combatê-lo através da leitura e da prática da palavra de Deus. Precisamos ter essa palavra de Deus gravada no nosso coração, para que quando a gente estiver diante de uma situação dessa, quando uma ideologia dessa bater na nossa porta, quando nós nos depararmos com alguém falando algo, fazendo algo estranho diante de nós, até mesmo dentro da igreja, a gente ter uma sensibilidade, um discernimento do Espírito, de reconhecer que aquilo não provém de Deus. A gente precisa ter uma vida de oração, a gente precisa ter comunhão com o Senhor. É por isso que eu bato nessa tecla aqui. Não tem como a gente receber a revelação da parte de Deus, receber sabedoria da parte de Deus, se nós não tivermos intimidade com Ele, se nós não tivermos um relacionamento com Ele. Nós só seremos capazes de vencer essas culturas mundanas, essas práticas perversas, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda de Deus. Eu espero que essa palavra tenha servido de despertamento para nós. Você pode ler esse devocional completo e detalhado no nosso site. O link está na descrição desse vídeo. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final. Que o Senhor te abençoe, te guarde, esclareça melhor no seu coração tudo aquilo que você precisa melhorar e precisa aprender para que seja uma discípula dele, né, conforme a vontade dele. Deus te abençoe e até o próximo devocional.